Sejam muito bem-vindos, meus caros. E o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, foi questionado sobre o seu alegado extremismo, tendo em conta que Carlos Moedas já falou sobre a possibilidade de se controlar a imigração e, aliás, ele é favorável ao controle da imigração e, portanto, é interessante ver que um homem que é dos mais moderados do país, politicamente falando, acaba por ser rotulado de extremista porque há agendas proibidas que esta esquerda não permite que se fale, e eu acho que é interessante perceber que há um homem, mesmo ao centro, completamente ao centro, que pode ser apelidado de extremista desde que toque em agendas que a esquerda não gosta. Vamos então ver, meus caros, este pequeno áudio, vamos ouvir este pequeno áudio e falar um bocadinho sobre os comentários do Presidente da Câmara de Lisboa, que eu acho que são interessantes e que vale a pena ouvir, refletir e debater um bocadinho sobre este tema. Vamos então ouvir Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa. São temas proibidos, são proibidos de falar, não podemos falar sobre imigração. Eu penso que é de uma grande injustiça e, portanto, nem sequer reage no sentido... Percebo perfeitamente e até lhe agradeço. Ocupar um espaço político? Não quero ocupar nenhum espaço político. Eu estou a ocupar o espaço político que são as preocupações das pessoas, porque elas são visíveis e uns extremos não lhes dão resposta. É que quando nós olhamos hoje para a Europa e olhamos para Portugal, realmente as pessoas, e isto é dito por pessoas como António Vitorino, quando o aumento da imigração vai de 600 mil para 1,4 milhões, e é normal que as pessoas sintam intranquilidade. Palavras de António Vitorino. Meus caros, é interessante ver este tema, e perdoem-me estar já a fazer uma pausa, mas é interessante ver como este tema começa a contagiar também os moderados, até os ditos moderados, até porque eu acho que esta dicotomia entre moderados e extremistas, ou seja, encosta-se tudo aos extremistas desde que se fala de imigração, não é adequada. Estamos a falar de pessoas que são claramente moderadas, são claramente centristas e são incluídos no saco dos fascistas e dos extremistas, porque é um tema que não agrada à esquerda e à extrema-esquerda. Não deixa de ser interessante que Carlos Moedas acabe por dizer, quando a imigração cresce 90 e muitos % no espaço de 2 anos, começamos a perceber que estamos num país que deixa de ser um país, passa a ser um terreno a céu aberto. E, portanto, a imigração só deve satisfazer duas necessidades, a necessidade identitária e a necessidade económica. Ou as pessoas se adaptam, percebem que há normas culturais a cumprir, percebem que este país é um país que já existia antes delas e, se Deus quiser, vai continuar a existir depois delas, e continuamos a acolher pessoas como se a questão da identidade e a questão da economia não interessassem, porque, mais uma vez digo, se a questão das cotas na imigração não é sequer um tema e tão pouco é uma obrigação legal do ponto de vista do regime que temos atualmente sobre a questão da imigração, nós não podemos fingir que estas pessoas vêm para cá satisfazer necessidades económicas, porque nós nem sequer delineamos quais é que são as necessidades económicas do país. Nós dizemos apenas, não, estas pessoas entram todas porque há aqui trabalho para toda a gente. Não há aqui trabalho para toda a gente. Tão pouco. O que é que as pessoas, qual é a necessidade económica que as pessoas que fazem acampamentos a céu aberto no meio de Lisboa estão a satisfazer? Qual é o emprego que essas pessoas têm? Qual é o emprego que muitas pessoas apoiadas em estados sociais recebem subsídios, não contribuem um centavo, ainda utilizam os serviços públicos? Sinceramente, qual é o contributo económico que estas pessoas estão a trazer? Porque se nós importarmos 200, 300, 400, 500 mil pessoas que não aprendem a língua, não aprendem a história, não se querem adaptar, não fazem questão dessa adaptação, estamos automaticamente a colocar em causa a identidade portuguesa. É tão simples como isto. Ou há uma adaptação, ou há um conhecimento histórico, ou há N de coisas que visam adaptar a pessoa à sociedade portuguesa, ou, meus amigos, estamos a colocar em causa a identidade portuguesa, e eu acho que nenhum de vocês, mesmo estes ditos moderados, quer dizer, eles não pensam sobre o assunto, mas eventualmente numa situação extrema começarão a pensar, a identidade portuguesa e a questão económica são as duas prioridades do ponto de vista da imigração. É tão simples como isso. Vamos ouvir o resto. E essa intranquilidade só pode ser retirada se nós conseguimos ter políticas que deem às pessoas o conforto de ver que sim, a imigração é positiva, que a imigração é boa para a cidade e que a imigração é boa para o país. E, portanto, aquilo que eu peço sempre, e que pedi ao anterior governo e que também pedi a este governo, é que há políticas de imigração claras para as pessoas, dignas para as pessoas, porque nós precisamos dela. Agora, como político, não falar de imigração, não falar de segurança. Claro que falo de imigração, falo da percepção que hoje existe, que muitas vezes não é a realidade, mas as percepções são importantes, e também falo de segurança, e falei muito de segurança quando disse que os nossos polícias municipais tinham que atuar como PSPs.
E isso não tem nada a ver com extremismos, tem a ver com realidade. E a realidade é muito mais forte que as ideologias. Meus caros, Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, e se me permitem a expressão, também puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas eu acho que tem que ser feito, Carlos Moedas a dar razão ao Chega. Porque ao mesmo tempo que ele caracteriza o Chega como extremistas para se distanciar do ponto de vista ideológico e do ponto de vista partidário, visando eventualmente a ocupação de um outro cargo político, seja ele o que for, seja ele a liderança do PSD, seja ele, obviamente, que um homem que simpatizasse com o Chega e que aceitasse a conotação entre Carlos Moedas e Chega não poderia ser líder do PSD do ponto de vista mediático e internamente também não votariam nele. E portanto, Carlos Moedas também a distanciar-se do Chega, mas a dizer exatamente o que o Chega diz. Eu não sei se vocês se aperceberam disso, que é o controle da imigração e as necessidades económicas estarem satisfeitas. Aliás, Carlos Moedas disse há uns tempos atrás, há uns quantos meses, nem sei se já fez um ano, mas dizia há uns meses atrás pelo menos que os imigrantes sim, desde que venham com um contrato de trabalho e que venham contribuir. A esquerda ficou toda passada, obviamente. À esquerda, toda a gente dizia que Carlos Moedas era um fascista desagradável. Os meios de comunicação tradicionais fizeram questão de salientar que Carlos Moedas era um fascista desagradável, um extremista sem remédio. No entanto, estamos apenas a falar de um homem moderado que tem visões sobre a realidade que muitos políticos tendem a ignorar e que muitos políticos tendem a delinear para si quais é que são as agendas que eles querem que o país tenha como preocupações, só que o país não vive daquelas que são as necessidades dos políticos ou daquelas que são as agendas delineadas pelos políticos. O país vive das suas próprias preocupações, das preocupações que o povo vivencia diariamente, e o que o povo vivencia diariamente é: temos demasiada imigração, esta imigração não está a satisfazer as necessidades económicas, há um crescimento óbvio do ponto de vista da criminalidade que está associado a termos um terreno a céu aberto a que gostaríamos de chamar país, e portanto a criminalidade tem subido porque se nós não controlamos quem entram as pessoas que fazem o bem e que querem contribuir e que se querem estabelecer, e entram também as pessoas que fazem o mal e que não se querem estabelecer e querem status sociais e cometer crimes. Não podemos permitir que isso aconteça. Este país, e à semelhança do que dizia André Ventura na manifestação, Portugal é nosso, temos que tomar as rédeas deste país e temos que efetivamente expulsar quem temos que expulsar com coragem política e falar sobre os temas de forma adequada, ignorando aquele que é o parecer moral da esquerda. Nós não precisamos que a esquerda aprove aquilo que são os debates da direita. Nós temos debates nossos, temos a nossa agenda cultural e não precisamos da aprovação do outro lado político. A esquerda está-se a borrifar para aquelas que são as necessidades do país, e citando Bernie Sanders, meus caros, que é um homem proeminente no Partido Democrata, a dita esquerda norte-americana, apesar de que esquerda e direita não é bem o que define o Partido Democrata e o Partido Republicano, as coisas são um bocadinho mais complexas, mas a atual esquerda norte-americana, digamos assim, é um homem que é proeminente naquele partido e que diz: meus caros, a esquerda deixou de representar a classe trabalhadora, a classe comum, e passou a elitizar o seu discurso e a focar-se nas microcausas que nada têm a ver com a vontade do povo e que nada tem a ver com as preocupações do povo. O povo está-se pouco borrifante com o que é que vocês se identificam. O povo quer comer, pagar a renda e ter um país seguro e onde possam ter filhos, onde possam ter família, estabelecer-se de forma adequada e sair de casa antes dos 33 anos de idade, que pelos vistos é a média em Portugal neste momento. Meus caros, se os políticos souberem auscultar verdadeiramente aquelas que são as vontades do povo, eu posso-vos garantir que o regime não vai explodir ou rebentar por dentro. Isso não vai acontecer e, portanto, têm é que saber fazer um verdadeiro auscultar das vontades do povo, que não tem sido feito, e as rédeas deste país vão ser tomadas, quer vocês gostem, quer vocês não gostem. E, portanto, parem de delinear causas para o povo português e para o povo europeu, porque verdadeiramente nós não precisamos que nos digam quais é que são as nossas preocupações. As pessoas vivem no mundo real, vivem no país real e sabem verdadeiramente quais é que são as suas preocupações, e a imigração é uma delas. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.